E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Capítulo 20, versículo 9 ao 17. Mestre, disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dir-lhe que eu subo para com meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe dissera isto. Deus eterno, quão maravilhoso é a tua palavra, a gente poder sofrer este impacto, a gente poder sofrer esta dimensão a qual o Senhor está levando nós, de saber que o Senhor já ressuscitou, não só no amanhecer, mas também no entardecer, não só no entardecer do ômega,
mas também o Senhor já ressuscitou no amanhecer do ômega, aqui na mensagem de João. Agora nós estamos desfrutando e cremos que a qualquer momento nós vamos adentrar, nossos olhos vão adentrar nessa dimensão, assim como a primeira, a segunda e terceira dimensão está aqui na terra, assim como a quarta e a quinta e a sexta dimensão está aqui na terra, nós vamos também adentrar nessa dimensão, sem precisar de um aparelho sonoro, sem precisar de um aparelho de televisão, de comunicação. Nós vamos ver o nosso profeta, nós vamos ver o nosso João, nós vamos ver o nosso Brana, nós vamos ver e reconhecer todos os mensageiros, nós vamos ver o Senhor. É este momento que nós estamos aguardando, é só aguardar, tudo já está feito, meus irmãos. Que o Senhor venha consolar meus irmãos, que eles possam não sair da fila, que eles não venham se desesperar e saber que o Senhor vive, que saber que o Senhor está através desta mensagem, não somente em nossos corações, mas o Senhor está presente em todos os momentos. É nos momentos quando meus irmãos pensam que o Senhor não está com eles, momento de falta, momento de necessidade, momento de crise. Oh Deus, é neste momento que Tu estás. Então não estamos preocupados com crise. Muitas vezes a bonança é quando o Senhor não está conosco. Não é que o Senhor não esteja, mas é que a gente esquece de Ti. Mas quando a gente está em dificuldade, quando é dificuldade financeira ou até mesmo enfermidade ou qualquer outra dificuldade, é quando a gente mais lembra do Senhor. Mas essa ressurreição, meus irmãos estão aqui, nós estamos prontos para ver, e vamos sair daqui porque eles não vão estorvar nós que estamos vivos. E aquele que for privilegiado de sair sem provar esta morte, num abrir e fechar de olhos, nos ajude. Não é que os demais não sejam privilegiados, mas tem aquele que não vai provar, é um privilégio de não passar. E nós cremos que nós estamos aqui, Senhor. Ajude o Teu povo de uma forma em geral, os presentes, os através da internet, que essas palavras e essa oração possa consolar o coração de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, te agradecemos e nos ajude mais um pouquinho. Amém. Sentai-vos. Eu quero falar um pouquinho de ressurreição. Para ver uma ressurreição no físico, tem que haver uma ressurreição no espiritual. Primeiro vem a ressurreição no espiritual e a mensagem. Se você for ver, a primeira ressurreição foi ali com Alfa. E o que era o Alfa? Se você prestar atenção e vai ver que ele é a palavra. A Bíblia em São João, verso 1 diz, no princípio ele era o quê? Ele era a palavra. No princípio era o verbo. E o verbo estava com quem? O verbo, ele estava com Deus. O verbo era Deus. Tudo que foi feito se fez através dele. Ele foi o criador deste mundo. Então ele era aquela palavra que se materializou. Então aquela palavra ressuscitou novamente. Então houve uma ressurreição ali para os discípulos, e não somente para aqueles discípulos, mas para todos aqueles através de 7 eras da igreja, e aqueles que estão esperando naquela promessa de ressurreição e que não alcançaram esta ressurreição do entardecer, e aqueles mesmo crendo naquela mensagem do irmão Brana, crendo na restauração, e
que morreu naquela luz sem ver a ressurreição desta mensagem da esposa do ano 2000 para cá, eles vão ser salvos naquela mensagem. Mas do ano 2000 para cá, as pessoas elas vão ser justificadas, elas vão ser umas justificadas, perdoadas, outras vão ser condenadas por descrerem desta ressurreição na América do Sul. Porque se a gente for falar de ressurreição, se houve uma ressurreição lá com Alfa, o próprio apóstolo São Paulo fala aqui, vamos ver aqui, vamos ler um pouquinho de Bíblia, em Romanos capítulo 6, verso 4, ele diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim nós também andamos em novidade de vida. O apóstolo São Paulo ele fala que ele já tinha sido ressuscitado. Porque quando você recebe, o irmão Branham diz que quando você recebe o Espírito Santo, você é ressuscitado. Você ressuscita. Enquanto você não recebe o Espírito Santo, você ainda está morto, mesmo em santificação, mesmo em justificação. Porque justificação é uma porção, é uma parte de Deus. Santificação também é uma parte de Deus. Agora, o batismo com o Espírito Santo, que vem aí o novo nascimento desde fé, é quando ressuscita. Então o apóstolo São Paulo está falando aqui também em Colossenses, capítulo 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. E qual é as coisas que são de cima? O que foi? Deus ele é tão bom que não tem como você buscar as coisas de cima, você mesmo. Como é que você vai buscar? Nem através da oração, você orando, você não vai buscar as coisas de cima. Deus, sabendo que você não pode buscar as coisas de cima, a não ser se ele descesse aqui novamente no Monte Pôr do Sol. Ele desceu com as coisas de cima. E o que é as coisas de cima? É a revelação destes 7 trovões que estavam contidas dentro dos 7 selos. Que ele sabia que eram estas coisas de cima, esta mensagem de cima, que iria nos dar fé de arrebatamento. E se você crê nisso, meu irmão, você pode descansar. Se você crê que João comeu o livrinho e profetizou novamente, você pode descansar nisso. Se você crê que só existe João porque existe um 7º anjo, existe um Bran para revelar, você pode descansar nisso. Se você sabe que existe um Bran, é porque existiu um Jesus Cristo lá, um Alfa, então pode descansar. Você vai ver no final de toda essa história, você vai ver que sempre Deus esteve conosco, desde quando ele veio no Calvário, passou para os discípulos, veio através de 7 eras, intercedendo por cada mensageiro. Era ele mesmo, era só ele mudando de máscara. Deus não fica sem máscara aqui na terra. Não pense que Deus é um Deus flutuante, invisível, apesar dele ser um Deus que preenche os céus e a terra. Mas Deus ele precisa de forma humana. Deus ele não trabalha sem o homem, ele precisa do homem para ele habitar. Ele mesmo disse, Mombrana fala que ele poderia vir naquele corpo teofânico. Ele poderia vir naquele corpo teofânico, como ele se mostrou aqui para Maria Madalena naquele corpo teofânico. E é muito inteligente isso aqui da parte de Deus, é muito sábio. Quando eu falo numa inteligência e não falo no mecanismo humano, eu falo no mecanismo de Deus. Isso é muito grande, é muito extenso. De mesmo aqui Maria Madalena, que foi a primeira que viu ele depois da ressurreição. E muitas das vezes as pessoas nos criticam.
Por que você vai no túmulo do irmão Brana? Por que você vai no túmulo do Osmar Brana? Mas Maria Madalena, onde é que ela estava? Ela estava no túmulo. Ela estava no túmulo e quando ela se deparou, ali tinha 2 homens e ela pensou que era um dos que estavam tomando conta ali para ninguém entrar, mas era 2 anjos. E mais impressionante é quando ela se dá com aquele personagem que ela estava procurando, ela não conheceu ele. Ela estava ali falando com Jesus e não conhecia. A pior coisa é as pessoas andar com Jesus, comer com Jesus e não saber que é Ele. Você viver com Jesus. Porque Jesus, ele resolveu ser Brana. Jesus resolveu ser Osmar Brana. E nós não sabíamos que era Ele. Nós críamos que era, mas não sabíamos. Então Jesus deu-se conhecer para ela. Quando Ele abriu os olhos dela, é isso que vai acontecer conosco. Deus vai abrir os nossos olhos. Então não pode, cada mensageiro vai apresentar sua era. Quem vai apresentar a era da noiva é João. Mas João não é, mas ele representa para Brana. Aí Brana representa todos os demais, porque os demais, eles morreram nesta fé, eles esperavam essa perfeição, eles esperavam este 7º selo, mas não foi possível para a geração deles. Então a mensagem do irmão Brana aperfeiçoa toda as eras da igreja. E a mensagem de João aperfeiçoa a noiva, porque Deus proibiu o irmão Brana de falar. Não diga a ninguém. Ele foi proibido, e se ninguém fala, nós não estávamos aqui desfrutando deste momento de ressurreição. Eu não estou falando aqui de uma coisa que ainda vai acontecer, eu não estou falando de uma ressurreição que ainda vai acontecer, eu estou falando de uma ressurreição que já aconteceu. Ela não vai só acontecer aqui para mostrar os santos. Ela não vai só mostrar um mensageiro aqui para nós. Nossos olhos vai abrir, talvez uma manhã dessa de ressurreição. Pode ser num domingo, não sei, que isso fica com Deus. E a gente se deparar pensando que é um cidadão qualquer. E é Ele. E é Ele. Porque nós vamos ver, porque tudo já está preparado. Nós vamos ver. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, como o irmão Brana mostra. Na mensagem A Fase Presente do meu ministério, eu não vou ler ela. Senão a gente vai dar um tempo, vai ser muito extensivo. Eu quero ser bem breve, quero ser bem rápido, bem sucinto. Então você pode ver aqui, o irmão Brana fala naquela mensagem, o pastor Osmar Brana dá ênfase, e ele mostra a respeito da primeira, da segunda e terceira dimensão. Aí ele diz que nós entramos em contato com esta dimensão através da luz, matéria e tempo. Aí vem a 4ª dimensão, que é esta dimensão da ciência. Aqui mesmo, onde você está, do seu lado, onde eu estou, aqui tem vozes, aqui tem imagens boas, tem imagens ruins, tem homem vestido, tem mulheres decentes vestidas aqui do nosso lado, mas aqui tem mulheres nuas, aqui tem homens nus. Aqui tem pornografia, aqui tem tudo. Agora vai depender daquela antena, daquele transmissor para captar essas imagens. E assim como a imagem da 4ª dimensão está aqui, a imagem também da 6ª dimensão já está aqui. Você é este receptor e quem ativa você é o Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo, é a própria mensagem de João, é a própria mensagem da hora que ativa você. Nós estamos chegando nesta dimensão, onde os mortos eles não vão ressuscitar, eles já ressuscitaram na última trombeta, que foi do 7º anjo, quando houve aquele estrondo no Alasca, aquele terremoto, a abertura ali da palavra. Os mortos ressuscitaram.
só está faltando eles saírem do sepulcro. Mas ele não poderia sair logo do sepulcro, porque tinha este mensageiro da América do Sul, Osmar Branham. Ele precisava, queira ou não queira. É muito lindo quando as coisas se encaixam. Não é pela minha mente, não é pela sua mente, mas é a mente de Deus. Tem hora que parece que a gente vai ficar um pouco que louco. Eu não estou para discutir para quem não crê. Quem não crê, é mesmo que não exista para mim. Porque eu não debato na internet. A pessoa não crê, é porque o nome dela não está no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, se Deus não viu, não sou eu que vou ver, não sou eu que vou insistir. O tempo de evangelização com a mensagem de João, ela durou do ano 2000 até o ano de 2024. Esta voz, como ainda está ecoando para os eleitos, para aqueles que creem, para aqueles que sabem que não tem outra palavra, para aqueles que admitem a mensagem que já foi feita, ela já andou nas 7 nações vizinhas e já alcançou este eleito, e mesmo ele passando para o Senhor, ele já está ressurreto. Você sabe quando você ficou ressurreto? Quando você creu nesta mensagem, quando você recebeu o Espírito Santo, que é a mensagem da hora, você ressuscitou espiritualmente. Você ressuscitou. Então, simplesmente o pastor Osmar, até o ano de 1970, até o 1980, até 1990, ele era um simples e mero pastor como eu. Mas depois disso aqui, que essa mensagem ressuscitou no ano 2000, ela ressuscitou. Assim como ela ressuscitou no entardecer, ela ressuscitou aqui no amanhecer. Eu não estou falando do amanhecer do alfa, eu estou falando do amanhecer aqui do ômega. Porque o ômega começou, ele começou. O mensageiro morre sempre no final da era. O mensageiro, o 7º anjo, morreu no final da era. Aí começou a era de primeira e segunda etapa. Aí vem esta terceira etapa, que é o amanhecer da esposa. O tempo de evangelizar, você vê que não adianta mais. Eu lembro que quando eu criei nesta mensagem, eu preguei o pastor, vou falar o nome dele, esse aqui eu vou falar. Pastor Zé Neto, com todo respeito. Eu morava atrás da igreja, eu era reconhecido evangelista, até por Goiânia eu era, fui apresentado em Goiânia como evangelista. E era o pastor Cleomar Borges, que tomava conta ali do campo de Marabá. E lá de Goiânia já escalaram o pastor Zé Neto, inclusive ele é paraense. Pastor Zé Neto. E quando eu ouvi isso aqui, o Cordeiro saiu do trono, o último eleito entrou, a era terminou, era coisa que eu nunca tinha escutado na minha vida. Eu fiquei tão apaixonado por isso, eu fiquei tão ungido por isso, que eu fui logo do outro lado e mostrei para o irmão me pegou, saímos andando de casa em casa, eu ia com a mensagem mostrando para os irmãos, o irmão ia se regozijando, até que eu encontrei eu não vou dizer que ele era Judas, né, mas que foi lá e contou para o pastor o que eu estava fazendo, e estava certo, ele não creu. Aí o pastor me chamou do gabinete, eu já fui pronto, com uma pilha de mensagem assim. Aí quando ele disse, se tu me mostrar aí, irmão Branham falando que não há mais sangue no propiciatório, aí sim eu creio. Eu peguei o intervalo, a gente não tinha essa tradução aqui do inglês, não tinha, para você ver como é Deus. Deus não precisou da tradução do inglês para começar a sua obra no ano 2000. Nem existia a tradução do inglês, só a tradução de Goiânia.
Pastor Osmar, para você ver que foi Deus e é Deus, que ele se baseou só na tradução de Goiânia. E o inglês ainda endireitou mais, porque no intervalo falava que ele estaria na terra, futuro. E no inglês veio e colocou, está na terra, no tempo da sua vinda. Só foi mostrando que ele é Deus. Deus não precisa de tradução aramaica, no hebraico. Não, Deus é Deus, ele precisa da revelação. O crente precisa da revelação, não da interpretação da mensagem A, da B. A gente pega a mensagem de tudo que é irmãos. Da voz de Deus, a gente pega de Goiânia, a gente apanha aqui dos crentes da Bíblia. Se ainda tiver mais, a gente apanha, porque não adianta. Esses três, eles divulgam a mensagem, mas não tem a revelação dela. É igual a Bíblia. Eles apanham João Ferreira de Almeida, e daqui, da acolá, e daqui, e vai ver a King James, que é uma boa tradução, mas no final eles não crêem no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então não é a letra, não é quem fez, não é quem escreveu, mas é o autor, o Espírito Santo que escreveu, que tem que estar em você. Então este Espírito Santo que estava em Brana, mesmo com esta mensagem aqui amarelinha, entrou em João e fez dele profeta. Dá para engolir essa? O homem não era profeta, mas Deus fez ele profeta. Você não era profeta, mas Deus te deu o assim diz o Senhor, da revelação desses 7 trovões, e a igreja é profeta. Eles são profetas. Não é mérito nosso. Eu não mereço, você não merece. Você, através da internet, não é merecedor também, mas Deus te fez profeta, igreja. Foi Deus que nos fez, foi Deus que fez João. Não me interessa o que alguém vai pensar o contrário. O que me interessa é que eu creio nisto. Amém? Então você pode ver aqui, olha só a necessidade de um profeta para ele aplicar. E eu creio, irmão, que eu posso dizer que eu sou profeta. Eu sou um pastor local que não sou profeta, mas eu sou profeta de 2024 para cá, que eu não era profeta. Você, até antes, você não era profeta, você era discípulo de um profeta. Agora, de 2024 para cá, agora você vê, você entende, você capta o que este profeta maior, não querer tomar o lugar dele, não querer ensinar algo que ele não ensinou, não, é o Espírito que estava neste profeta, que Deus fez ele profeta, está nesta esposa profeta. A era de Pérgamo, 56, eles são profetas. Ela tem um assim, diz o. Eles têm um assim, diz o. Então quem te fez profeta? Você tem culpa de ser profeta? Você não é aquele profeta vidente, que vê, que não precisa adormecer para enxergar, para ter visões. Isso tudo é dom. Balaão tinha, Caifás tinha. Balaão tinha. Os demais tinham. Eles tinham esses dons. Dons e vocações são sem arrependimento. Agora Deus veio fazer essas pessoas ficarem nuas diante de João, patente, e mostrar que eles só têm um dom de falar, um dom de pregar, um dom de curar. Isso é muito bom. Judas teve também. Judas expulsava demônios, Judas curava os enfermos, Judas tinha. Mas nós não queremos ser Judas, nós não queremos trair, nós não queremos ser traidor, nós não queremos o dom. Nós estamos aqui porque nós temos o assim diz o Senhor, é o doador deste dom que deu a João
e fez dele, do ano 2000 para cá, profeta. Pode levantar quem queira. Então nós vamos ver aqui o resumo das eras. Vou ler um pouquinho. O meu tempo vai passando muito rápido. O tempo passa rápido. Resumo das eras 45 e 49. Olha só aqui. 45, meus irmãos. Já leio um pouquinho para vocês. E esta era começou um pouco depois da entrada do século 20. Olha, esta era começou na entrada do século 20. Então aqui, meus irmãos, sendo simplesmente um pastor, simplesmente um evangelista, sendo simplesmente um mestre, sem ter aquele espírito profeta, porque você pode ser um profeta, mas não ser escolhido por Deus, como Brano e João foi, para entregar aquele recado. Aí não adianta de nada. Então, olha o posicionamento disso. Olha o posicionamento disto aqui, que só Brana falou e João interpretou. João expressou para nós, para a gente ter um amplo entendimento. Olha só isso aqui. Deixa aqui, ler mais um pouquinho. Esta era começou um pouco mais da entrada do século 20, sendo que haveria de ser a era em que a igreja verdadeira regressaria a ser a noiva, como era no dia de Pentecoste. Sabemos que de fato tem que haver um regresso do poder dinâmico. Os crentes sentiriam isto em seus espíritos. Olhe, aí você quer pegar, e o pastor quer pegar, o evangelista quer pegar, e quer trazer essa emoção para cá, mas já passou. Essa emoção foi lá nos dias de Mombrano. O povo pentecostal sentiu no espírito que deveria ter uma restauração dentro da alma dele. Eles começaram a clamar, e quando veio a língua repartida, veio sobre eles, e eles pulavam, eles gritavam. Mas para que era esta manifestação? Era Deus restaurando, vindo até chegar na restauração, porque Lutero foi um reformador, John Wesley foi um reformador, Pentecoste foi um ato também de reforma, mas dentro este mensageiro. Por quê? Eu digo um ato de reforma no começo, porque veio aqueles missionários, vou colocar o nome dele que eu esqueci aqui, Charles Parham, William Seymour veio restaurando o quê? Ele veio restaurando os dons. Mas o mensageiro da era de Laodiceia, ele veio trazendo a palavra. Ele não veio só trazendo uma reforma, ele veio trazendo a restauração da palavra original. E o que era para esses pastores de primeira e segunda etapa fazer, nos levar à frente, mas eles não levaram à frente. Quando Deus colocou um homem aqui no Brasil para mostrar esses 7 trovões, para mostrar este novo nome, para mostrar essa terceira etapa, eles viraram suas costas. Eles viraram as suas costas, e o que foi que aconteceu dentro da mensagem? Muitas repartições, muita hibridez, porque não era um profeta, irmão. Sem profeta o povo se corrompe. Nós ficamos pelo espaço de quase 40 anos sem profeta, depois da partida do pastor. E Deus pegou um pastor e fez. Irmão, quando Deus faz é uma coisa, quando Deus te chama, ninguém te para. Mas quando Deus não te chama, não precisa ninguém te parar, que tu mesmo vai parar. Não vai ter alimento. Quem dá o alimento é Deus. Então esses pastores começaram a querer trazer isso para dentro, e até há um pouco tempo, dentro da terceira etapa, tinha alguns irmãos que me perguntavam: mas eu queria voltar àquele tempo de Pentecostes. Irmão, aquilo passou. Nós estamos num tempo muito mais evoluído. O problema é que as pessoas, elas chegaram aqui na fronteira, elas nem passaram o Rio Jordão, nem venceram a si mesmo, nem creram, irmão, porque a barreira está
não é em você crer em João. A barreira está, não é você crer no novo nome, a barreira está, não é crer na mensagem do Cordeiro saiu do trono, da intercessão acaba. Isso é muito bom. Satanás sabe pregar isso. Mas você sabe, a barreira é você reconhecer o mensageiro do dia. E o mensageiro do dia da noiva é este profeta que Deus fez ele profeta. Foi Deus que fez, irmão. Não foi a igreja que fez. A igreja fez foi expulsar ele. A igreja expulsa profeta. Sabe por que a igreja, assim chamada igreja, não quer? Elas expulsaram a noiva, que ela é profeta. Ela não quer companheirismo com a noiva é profeta, a noiva ela é solitária. Eles são profetas porque eles têm assim, diz o Senhor, que comeu João. Então é profeta. Então os irmãos querem aquele movimento de não é hora mais de orar, é hora de receber o que já foi feito. Nós estamos no amanhecer. O pastor tem uma mensagem que ele fala a madrugada não é horário de você pegar. Você já pensou? Vamos colocar no natural. O evangelista aqui, irmão Aldo, o evangelista aqui, irmão Odaí, pegar uma caixa de som bem grande, um carro de som de madrugada, colocar bem alto aí, e colocar e começar a pregar o evangelho de madrugada. Na hora vem a polícia e prende ele. O pastor fala que de madrugada é hora dos bichos da escuridão. Quando você vê um evangelista querendo ganhar o mundo, está alguma coisa errada com ele, ele não entendeu. Está certo que todo evangelista ele vai ter essa chama, mas você pode evangelizar, tem pessoas que querem ter a tática, não vou esconder João, não vou esconder o sétimo anjo, não adianta esconder não é hora mais de esconder, está na hora de mostrar Jesus. Jesus se mostrou do ano 2000 para cá, ele fez como fez com Maria Madalena. Nós estávamos olhando e não sabia quem era, mas era Jesus todo o tempo conosco. Jesus veio aqui nesse púlpito, Jesus palmilhou as cidades praticamente do Brasil em um carro, era Jesus. Como ele deu se conhecer no caminho de Emaús, como ele deu se conhecer para Maria Madalena. E ele está dando-se, irmão, isso aqui só é para a esposa. Quem não é esposa não vai reconhecer o seu marido, a palavra revelada. E ela não morreu, ela não foi enterrada, ela vive. Ela está aqui, ela está em teu coração, ela está em meu coração. Ela não está em nenhum sistema humanizado. Ela está no coração do eleito. Vou ler aqui um pouquinho mais. Aí aqui, Aí, e todos começaram a clamar a Deus para que Ele lhe desse um novo derramamento, como houve no primeiro século. O que parecia ser a resposta veio, e quando muitos começaram a falar em língua e a manifestar os dons do Espírito, e então foi crido que isto era o que por tanto tempo se havia esperado, a restauração. Não foi isto porque a chuva tardia só poderia vir depois da chuva têmpora. A chuva de ensinamento, o derramamento ali daqueles dons, o ensinamento de primeira e segunda etapa, foi a chuva temporã, a chuva de ensinamento, mas viria aquela chuva da colheita. A chuva da colheita é a chuva tardia é a chuva de fé para arrebatamento. É esta chuva que eles não avançaram. O que é os pentecostais hoje? Cada atrocidade que a gente vê, e eles pulando, e eles virando carambela, meu Deus, parece mais um circo, é só para os incrédulos acharem graça.
Agora um pastor expulsa demônio com um beijo na boca. Mas ele escolhe só as novinhas. As de 90 ele não pega. Só é de 30 para baixo. Ele não tira, então pega um homem e beija na boca para tirar o demônio do. E ainda pode até beijar, né? Que é um espírito terrível. Você já pensou uma monstruosidade dessa? O irmão Brana diz: fuja das mulheres, as glândulas sexuais, porque eles estão loucos. Eles estão loucos porque eles não creem num profeta. E eu não estou falando do profeta de ontem, eu estou falando do profeta hoje. Mas ele está aqui, ele é profeta. João é profeta. A mensagem dele está aqui, então ele está aqui. Se tu não quer representar ele, então vai-te embora. Aqui é pessoas que querem representar, não querer ser, não querer aparecer, mas querer representar aquilo que nós aprendemos. Ele ensina: fuja das mulheres. Fuja das mulheres. O cumprimento. Vem cá. Tinha um pastor aqui, que ele orava, já botava a irmã no peito aqui dele, orava assim. Mas só nova, as velhas não. As velhas é assim. As velhas de longe. Só as novinhas que ele quer pegar. Então veio o João e veio nos ensinar isso aqui. Fuja das mulheres, fuja das igrejas. Fuja das igrejas. A ressurreição. Então veio o qual é a chuva da primavera, ou seja, a chuva de ensinamento, a chuva da restauração, voltando o tempo primitivo, que aquilo se perdeu através de 7 eras da igreja. Na terceira era, aquela semente caiu na terra, surgiu com o talo, com Lutero, a borla com John Wesley, a casca com Pentecostal, o grão com William Branham. Aí novamente cai na terra, ela morre, a semente morre, aí vem a borla, vem o talo com primeira etapa, vem a casca, vem a borla e a casca com primeira e segunda. Não tem como posicionar isso. Vamos posicionar bem. Aí vem o profeta, morre, a mensagem morre. Irmão, se a mensagem não morresse, o irmão Branham não falaria, nem o pastor Armar pregaria na ressurreição do entardecer. E eu estou aqui falando da ressurreição no amanhecer da esposa. A ressurreição que teve no ano 2000, houve uma ressurreição novamente para nós. Eu ainda digo mais, de 2024 para cá nós ressuscitamos, porque Deus não trabalha com dois. Eu já preguei isso. A mensagem de unidade, você lê lá que o irmão Branham vai ensinar isso. Você pega o pastor Armar em várias mensagens, ele vai ensinar isso. O irmão Branham fala que Jesus ele era um místico para os seus discípulos. Ele questionava com eles, porque Jesus vivia num mundo diferente dos discípulos. Eles queriam comprar comida, eles queriam alimentar, e ele tinha uma fome que não era de alimento natural, mas era de fazer a vontade de Deus. A fome de João era de entregar este recado. E nós, querendo evangelizar, nós ainda atrapalhava ele. Querendo tomar o tempo dele, querendo apresentar alguma coisa, que era tempo da gente sentar e ouvi-lo. E agora ser levantado por Deus. Porque agora a gente ainda tem que ser levantado por Deus. Porque não adianta eu vir aqui pela graça de Deus, eu pregar sem enxergar, eu pregar sem ver. Agora a esposa vê, a esposa enxerga, a esposa, ela reconheceu seu esposo, ela sabe quem ela é. Sabe o que precisa? Se você começar, é a gente que sai da presença de Deus. Eu falar aqui para os casais que estão brigados, estão a ponto de se separar. Se você não está, dá graças a Deus, trata bem tua mulher, não deixa fugir disso, trata bem teu marido. Mulher não é um capacho. Mulher não é um capacho do homem. Mulher não é empregada do homem.
Mulher, ela faz as coisas por amor que ela tem naquele homem. E aquele homem traz as coisas para a mulher, faz as coisas para a mulher, dá carinho para a mulher, dá amor porque ele ama. O homem é a parte do amor. Então, é bom reconciliar. E vocês não voltam atrás. E vocês não se arrependem. Para onde vocês querem ir? Se vocês tivessem dedicado a esta mensagem, não quer dizer que a gente não tenha problema, não quer dizer que a gente não tenha nossos atrapalhos, não quer dizer que a gente não tenha a nossa dificuldade, mas você sabe o que traz a nossa união e a nossa reverência, até mesmo ao nosso lar, aos nossos filhos, ao nosso casamento, é esta mensagem de João. Se tu começar a ouvir de coração aberto, eu duvido tu não pedir perdão para tua esposa, para o teu marido, o teu filho, a tua igreja. Se Deus está no teu coração, por que você vai fazer coisas? Se a Bíblia diz, se é Deus que diz que Ele não aceita o divórcio, e você vai e divorcia. Você quer separar, ainda mais quem é novo. Quem é novo, ele juro de pé junto, eu não vou arrumar ninguém. Vai arrumar sim, vai arrumar. Por que casou? Por que tratar essa mulher assim? Por que tratar esse homem assim? Aí de noite quer sexo. Como é que a mulher vai te dar? Te dar atenção. Se tu não tratou ela o dia todo mal, pensa que ela é uma empregada. E porque também tu não recebeu bem este marido, tratou com este marido. Mas sabe o que está faltando para os dois? É Deus. Eles, quando estão em dificuldade, eles procuram o pastor, mas depois não querem vir na igreja, não querem. Olha, irmão, hoje nós temos uma facilidade tão tremenda, que a igreja está na tua casa. Você tem 24 horas na rádio. Se você disser, pastor, eu não tenho mais CD, eu não tenho, mas você tem 24 horas para você absorver. Se aquilo não mudar a tua vida, nós não temos mais mensagem no mundo de pastor nenhum que vá mudar. Então eu digo que eu ainda tenho uns jovens aqui na igreja. Pensa bem antes de casar. E depois que casa, não pode mais separar. Não pode. E pai não tem que estar dando força para filho para separar, que isso não é de Deus. Casou, volte lá para sua casa, vá lá com seu marido. A hora de obedecer pai e mãe é a hora que vem pedir opinião para a mãe. A hora de você querer bem ali, mas a filha quer sair de casa, o filho quer sair de casa, aí vai querer casar, vai passar por cima do pai, vai passar por cima da mãe em casa, e depois de um tempo o marido não presta, a mulher não presta. Por que tu não pensou antes que não prestava? E agora a mamãe e o papai, vem meu filho, vem que eu vou comprar uma casa aqui para ti, meu filho, vem. Não, vai viver com a tua mulher, vai viver com teu marido. Não pode separar. Agora o que uniu Deus, e se não foi Deus, o problema é teu. Foi você que se uniu. Você pensa que Deus é brincadeira, é? Você pensa que eu vou me casar com ele, vou ficar aqui e depois vou separar dele. Eu não quero me separar de Deus, eu não quero me separar dessa mensagem. Você não tem que separar dessa mensagem. Você tem que ficar firme com essa mensagem, você tem que mudar seu pensamento. Por que nós estamos aqui? E você está aqui com a sua esposa, a troncos e barrancos. Todo relacionamento tem dificuldade, todo relacionamento tem problema. São gênios diferentes, são pessoas diferentes, são costumes diferentes. E você tem que entender ela e ela tem que te entender. E vocês têm que sentar e conversar, não vou melhorar, eu não posso te tratar assim, você não pode me tratar assim, vamos reconciliar, eu quero ser melhor. Irmão, eu duvido, se Deus está no teu coração, tu quer ser melhor. Talvez até que tu não expresse que tu queira ser, que tu talvez não dê conta. Porque tem pessoas que têm um gênio forte, mas não quer dizer que não ama, não quer dizer que não quer bem. Tem muitas mensagens na internet sobre casal.
É só você começar a sentar com a tua mulher, se pedir perdão, sentar e ouvir, dizer, vamos daqui para frente ser cristão. Vamos daqui para frente ser. Geralmente é engraçado que o homem que é para ser mais forte, ele é o mais fraquinho, né? Não pode mexer com o neném, senão ele não sabe voltar atrás, não sabe ser homem, não sabe ser cavalheiro, não sabe mudar de hábito. Vamos mudar de opinião, vamos viver a vida. Nós estamos próximos do arrebatamento. O que é que você quer? Você quer Sodoma? Você acha que esse mentiroso, essa mentirosa aí, que às vezes a mulher nem tem culpa, às vezes é o homem que dá em cima da mulher, tu acha que ela vai te fazer feliz mais do que essa velhinha que está contigo? Tira isso da tua cabeça. Não vai não. Depois que sai dessa mensagem, só vai piorando, e tu vai trocando, tu vai te encontrar quando vê Moisés e Elias. Talvez tu te converta lá com a pregação de Moisés e Elias, que esta da noiva. Aqui, meus irmãos, não é que eu não passe luta, eu passo luta, que eu sou homem que nem vocês, minha esposa é ser humano que nem você, mas eu vou dizer, rápido para divorciado aqui dentro da terceira etapa, eu não sei não, mas isso é com Deus. Tu quer deixar ele, é problema teu. Eu estou lutando para vocês não separarem, para vocês ficarem juntos. Vamos acertar as coisas, vamos mudar os hábitos, vamos melhorar um pouquinho, vamos melhorar menos um pouquinho, menos uma semana. Não vai suportar ela agora, mas tu vai suportar outra. Aquela outra, ela vai esconder as unhas por 3 meses. Quando der 1 ano, ela mostra a unha de novo. Aquele lá que é tudo, que vai te levar por lugares, para te passear. Aí depois vai parar, ele vai te colocar dentro da casa e aí aparece de novo. Aí começa de novo. Aí não demora, separa. É um demônio que entra esse demônio que está no mundo. E o pastor Osmar e o irmão Brana pregou, manifestou. O pastor Osmar já pregou e não adianta a gente ir contra. Não adianta hoje você querer ser contra o homossexualismo. Isso está provando que está cumprindo a Bíblia, está aqui. Não adianta você querer ser o pastor macho e pregar contra isso. Não adianta, já foi tudo pregado. Nós estamos só revivendo o que João comeu. Nós estamos degustando para tentar fazer efeito em nossas vidas e a gente mudar de vida, mudar de qualidade de vida. É engraçado, as pessoas elas querem mudar de qualidade de vida no natural, querem ir para academia, querem fazer não sei o quê, querem cortar a barriga e querem ficar magra, mas não quer mudar de vida no espiritual, não quer alimentar com o maior alimento que não dá ruga, você não envelhece, que te dá um passaporte para sair de um hospital de pestilento, de uma imundície dessa, como este mundo. Quando eu falo de imundícia, de pecado, não é que o mundo seja ruim. O mundo ele é bom, a natureza é boa, mas a natureza, o que ela tinha que gemer, ela já gemeu. Nós somos a manifestação dos filhos de Deus. Ai, que mensagem, você já ouviu essa? A manifestação dos filhos de Deus, pregada pelo pastor Osmar. Então escute, ele diz que a manifestação dos filhos de Deus foi em 1ª e 2ª etapa, quando os filhos de Deus se manifestaram e eles voltaram a casamento e divórcio. Pastores, ele fala que pastores voltaram a casar uma 2ª vez. É filhos de Deus, é filhos de Deus. E novamente, quando entra aqui na terceira puxada, se você já fez isso até aqui, não faça mais. Pare, estanque isso. Se retrate com a sua velha, se retrate com o seu velho, ou se for nova, se retrate com o seu novinho aí. Aproveite, quando está novo, está bom, né? Está sadio, está forte. Quando é doente, né? Está com doença, está doente, tem que cuidar. O homem não é esse artista aí, mais tarde dá muitos problemas. Então vamos reconciliar, vamos viver bem, vamos aconselhar os nossos filhos a viverem bem. A voltar para o meu conselho para quem casou, o meu filho é voltar com a esposa dele, viver com a esposa dele. Agora, se ele não obedece, o problema já não é meu. Já não está mais aqui quem falou, tá bom? Então vamos aqui, a última trombeta.
A ressurreição. Passou meu horário, vou pular, meu irmão, 256. Ele mesmo naqueles que tiveram vivos e permanecerem até a sua vinda, não impedirão. Aqueles que dormem, pois a trombeta de Deus soará. Aquela última trombeta, já soou ou não? A última trombeta já soou ou não? Então eles estão ressurretos. Quando o último selo for rompido, e quando o sétimo anjo estiver dando a sua mensagem, a última trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que tivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar nos ares. Ele clama, ele se adianta agora para reclamar a sua possessão. Isso faz 60 e poucos anos, praticamente. Os selos foram abertos. Aquela personagem que tinha que vir já veio. João já esteve aqui conosco. Deus já levou João, mas a mensagem dele está aqui. Irmão, não tem como. Deus não trabalha só com espírito, só com ministro. Você já pensou bem? Se não tivesse o homem terrestre aqui na terra, o anjo terrestre e aquele anjo forte vindo do céu, você já pensou? Como era que você ia saber? Não, teve que pegar aqui na terra o ministério do sétimo anjo. Você sabe o que é ministério? O ministério é uma obra. O meu ministério é pastoral, é uma obra que eu faço de unir os casais, de dar uma palavra para os casais não se separarem, para ficarem unidinhos, para reconciliar. Isso é um ministério que não é meu. Esse é o ministério. Mas Deus precisa de um homem. Como é que e se você for na Bíblia, você vai ler assim, olha, ele mesmo deu. Aí você vai dizer, o ministério lá de Benevides, mas não põe o nome. Não põe o nome. O ministério lá do pastor Jesus, não, tem nome. O ministério lá do pastor de Benevides é o pastor Mendes. O ministério local lá de Sapucaia é o pastor João Bispo dos Santos. O ministério lá de fulano de tal é pastor, porque tem que ter, não pode existir só um ministério sem um homem. A mensagem e o mensageiro são um só. Brana e a mensagem é uma só. Osmar Brana e João é um só. Não é dois, é um. Tem muita coisa aqui, meus irmãos, mas vocês estão cansados, estão vendo a igreja dormindo. Deu dó da igreja. É bom quem está em casa, né? Eu fico vendo a irreverência para a gente assistir um culto. Muita irreverência. Em casa é muito. Mas tem alguns que ficam em reverência. Aqueles que estão com aquilo no coração tem que parar mesmo. Mas quem não é, não tem jeito. É uma reverência total. Querem sair na hora que o pastor vai pregar, vão embora na hora que não tem revelação de nada. É uma hora que o pastor... Não, o pastor ele prega não, mas tem uma hora que todos nós estamos concentrados. O esposo e a esposa. Você é esposa? Então tem que parar na hora que o esposo está falando. Uma hora onde o Brasil todo, o mundo todo está concentrado ali. Não, vamos ouvir essa mensagem, vamos desligar, porque você me vê no telefone, mas eu estou olhando aqui o nome dos irmãos, estou vendo como está a audiência. Aí tem pessoa que está assistindo o culto, está fazendo negócio. Não, então você perdeu o seu culto. O que Deus tem que dar, é a última vez, Ele não vai passar mais. Ele está passando uma segunda vez, dando uma oportunidade para a gente ouvir outra vez. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.